Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais uma aula, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e aprendizagem. Então vamos começar a entender qual o conceito de desenvolvimento e qual o conceito de aprendizagem. Entendemos por aprendizagem um processo em que o indivíduo adquire conhecimentos que o capacita a compreender situações, formar opiniões, tomar decisões assertivas. Pode-se adquirir conhecimentos por meio de outras pessoas, pela relação escolar, pela educação escolar, lendo um livro ou até mesmo assistindo uma história. Então, quando nós falamos de aprendizagem, nós estamos falando de um processo que começa lá antes mesmo do nascimento, né? Que a criança ela já tem alguns insights, ela já começa a aprender a partir desse momento, porque a criança ao nascer não precisa ninguém ensinar ela a chorar, não precisa ninguém ensinar a criança a sugar a mama, não precisa ninguém ensinar a criança. Existem alguns comportamentos, alguns aprendizados que já são natural, né? Que a criança já nasce e já aprende a desenvolver isso. Então quando nós falamos de desenvolvimento e aprendizagem, nós vamos falar de um processo de uma vida inteira e que muitas vezes ele independe de escolarização, ele independe de uma instrução direta. Nós falamos que o desenvolvimento é um processo cognitivo por meio do qual o indivíduo aprimora uma determinada habilidade. É possível que o profissional aprenda uma forma nova de realizar uma tarefa, o que implica uma aprendizagem, mas ele precisará transformar aquele novo conhecimento em uma habilidade. Ou seja, temos aqui o exemplo de um profissional, né? Você, ao aprender um novo conhecimento, você é capaz de realizar uma nova tarefa e isso irá se transformar em um novo conhecimento, esse novo conhecimento em uma habilidade. Então, nós sabemos que, nós podemos perceber nesse primeiro momento que desenvolvimento e aprendizagem são algo indissociáveis. Desenvolvimento vai proporcionar a aprendizagem vai proporcionar um maior grau de desenvolvimento. O processo de aprendizagem, ele acontece a partir da aquisição de novo conhecimento, de novas habilidades, de novos valores e atitudes através do estudo, através do ensino, através da experiência. E a construção de um novo conhecimento em sala de aula deve se constituir de forma gradativa, adequando-se a cada estágio de desenvolvimento da criança. Por isso que o processo de escolarização da criança, ele está, se você for observar, ele está organizado mais ou menos por fases, por estágios. Nós temos lá a creche, depois nós temos a pré-escola, nós temos o ensino fundamental, nós temos o ensino médio, o ensino superior, ou seja, ele está organizado mais ou menos de forma gradativa, que é quando observa-se aí o grau de maturidade, o grau de desenvolvimento correspondente a cada faixa etária. Nós temos vários teóricos que falam sobre a questão do desenvolvimento, mas nós temos Vallon, nós temos Piaget, nós temos Vygotsky, mas aqui nós vamos trabalhar mais focado na concepção de Vygotsky. E aí nós podemos perceber, dentro desse contexto do que é desenvolvimento e o que é aprendizagem, nós podemos pensar que ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado, nós estamos sempre agrupados de alguma maneira. Então, para Vygotsky, ele acredita que para se desenvolver, para crescer, para construir novos conhecimentos, o homem ele precisa dessa interação, ele precisa estar inserido em um contexto, ele precisa estar em contato com outras pessoas para que ele possa construir aí esse conceito de desenvolvimento que ele fala, né? Então, podemos pensar que esses dois processos, eles caminham juntos e eles precisam ser muito bem trabalhados. Vygotsky, ele
trabalha aí a ideia de 3 teorias principais que discutem a relação entre o aprendizado e o desenvolvimento da criança. A primeira delas considera que desenvolvimento é independente do aprendizado, ou seja, para essa teoria, o desenvolvimento ele é visto como um processo maturacional, ou seja, a criança ela vai necessitar de um certo nível de desenvolvimento para aprender. Por exemplo, não adianta tentar ensinar a ler a uma criança de 3 anos se o seu nível de desenvolvimento ainda não é adequado à tarefa de aprender a ler. Ou seja, ele considera que eu preciso observar aí que a idade cronológica nem sempre corresponde com a idade cognitiva. Ou seja, tem crianças que se desenvolvem mais rapidamente, amadurecem mais rapidamente, e outras precisam de mais tempo, precisam de uma situação que vai demandar aí uma idade cronológica um pouco diferente. Então, para ele, o aprendizado é algo externo, que não atua ativamente no processo de desenvolvimento. Então, ele acredita que, independente do grau de desenvolvimento, eu tenho que observar em que fase, em que etapa, em que momento a criança ela vai estar apta a aprender determinadas coisas. Já a segunda teoria, ela fala um pouco a respeito de acreditar que o aprendizado é desenvolvimento. Esta teoria tem por base os preceitos comportamentalistas e onde ele acredita que o desenvolvimento é visto como o domínio dos reflexos condicionados, não importando se o que se considera é ler, é escrever, é aritmética ou qualquer uma outra situação. Isto é, o processo de aprendizagem está completa e inesperadamente misturado com o processo de desenvolvimento. Então, ele acredita que aprendizado e desenvolvimento são ações simultâneas e que, desta forma, enquanto a criança se desenvolve, ela aprende, e enquanto ela aprende, ela se desenvolve. Então, ele acredita, essa segunda teoria que Vygotsky explica, ele acredita que não há aí uma separação entre o que é desenvolvimento e o que é aprendizado. Enquanto eu aprendo, eu me desenvolvo, enquanto eu me desenvolvo, eu aprendo consequentemente. Aprendizado, na terceira teoria, ele fala do aprendizado e desenvolvimento, que são processos diferentes que interagem. Então, a terceira teoria, ela diz, não, aprendizado é uma coisa, desenvolvimento é outro, porém são processos que conversam, são processos que dialogam, são processos que interagem o tempo todo. Então, esta teoria, ela tenta superar o extremo das outras duas teorias, simplesmente combinando-as. Ela acredita que é uma combinação de ambas, né? O desenvolvimento baseia-se em 2 processos inerentemente diferentes, embora relacionados ao que cada um influencia o outro. De um lado, a maturação, que depende diretamente do desenvolvimento do sistema nervoso, e do outro, o aprendizado, que é em si mesmo também um processo de desenvolvimento. Então, para Vygotsky, essa teoria traz em seu bojo esses 3 aspectos que são muito importantes, são bem relevantes nesse processo. É eu acreditar que, é eu entender que, a partir do momento que a minha criança começa a aprender, ela começa a se desenvolver. E se ela está se desenvolvendo, obviamente é porque ela está aprendendo. Então, Vygotsky, ele trabalhou muito a chamada ZDP. Que é a ZDP? A ZDP é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Para Vygotsky, a relação entre ensino e aprendizagem, ela se constitui de 2 níveis separados e que ele chama de tópicos. No primeiro tópico, a relação geral entre o aprendizado e o desenvolvimento. Já no segundo tópico, ele diz que são aspectos específicos quando a criança atinge a idade escolar.
Ou seja, vamos explicar essa questão. Dentro do primeiro tópico que ele apresenta, ele diz que o primeiro ocorre durante toda a nossa vida, e principalmente nos primeiros anos de vida da criança. Portanto, para Vygotsky, a criança começa seu aprendizado logo ao nascer, na relação que estabelece com o meio e com o outro. Então, pensarmos nesse ponto que a criança, ela começa esse processo de aprendizagem logo, como eu falei anteriormente, logo ao nascer a criança, ela começa a se desenvolver. Nós sabemos que os 3 primeiros anos de vida da criança é o período em que ela mais se desenvolve. Nós, como eu disse, nós nos desenvolvemos durante toda a nossa vida, mas é lá nos primeiros 3 anos de vida em que acontece a maior parte do nosso desenvolvimento. Então, assim pensando, Vygotsky ele propõe 2 níveis de desenvolvimento. O que ele chama de desenvolvimento real e o que ele chama de desenvolvimento potencial. Dentro do desenvolvimento real, nós vamos considerar o nível de desenvolvimento das funções mentais já estabelecidas. O que é isso? Eu pensar que o nível de desenvolvimento real é aquilo que a criança já sabe, é aquilo que ela já é capaz de fazer sozinho, é aquele conhecimento que já está consolidado. Enquanto o nível de desenvolvimento potencial é o nível de desenvolvimento determinado através da solução de problemas, através da mediação do professor. Então vamos entender. Nível de desenvolvimento real é aquilo que eu já tenho consolidado, é aquilo que eu já sei fazer sozinho. O nível de desenvolvimento potencial é aonde eu conseguirei chegar, é aonde eu posso chegar se eu tiver a ajuda, se eu tiver a orientação, se eu tiver a intervenção de alguém. Então assim, as crianças, podemos pensar que as crianças com iguais níveis de desenvolvimento mental podem variar enormemente na aprendizagem com a orientação do professor, de acordo com a idade mental, porque como eu disse, a idade mental de uma criança, a idade cognitiva nem sempre vai corresponder à idade cronológica. Ou seja, nós podemos encontrar uma criança de 3 anos que tem uma idade mental de uma criança de 4 anos, ou vice-versa, uma criança de 5 anos que tem uma idade mental, uma idade cronológica de uma criança de 3 anos, ou seja, isso vai depender do meio, dos estímulos, da família, do contexto no qual essa criança está inserida. Então, essa distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial, que nós vamos chamar de ZDP, ou seja, que Vygotsky denominou aí a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. Zona de desenvolvimento proximal é exatamente a distância entre aquilo que eu já sei, aqueles aprendizados consolidados e aqueles aprendizados que podem ser adquiridos. Então, onde que o aprendizado ele de fato acontece? Acontece na zona de desenvolvimento real? Não. Na zona de desenvolvimento real, ali está o aprendizado já consolidado. Na zona de desenvolvimento potencial, é o objetivo, é aquilo que eu vou alcançar. Então, onde acontece de fato o aprendizado? Acontece nesses 2 espaços. No espaço aqui, entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial, vai acontecer o aprendizado através da interação dessa criança com objetos, com pessoas, com espaços, com o meio no qual ela está inserida. Então, imagine só, a criança ela sabe adição. Isso é o quê? Está o nível de desenvolvimento real, ela já consegue resolver as continhas de adição. Qual é o próximo potencial dela? Se ela já sabe a adição, ela vai aprender subtração. Agora, se a criança não aprendeu adição, dificilmente ela vai aprender subtração, entendeu? Então, é isso que vocês têm que pensar. Faz sentido para vocês? Então, é isso que a gente tem que pensar. Que assim, eu preciso de um
desenvolvimento real, que é aquilo que eu já sei, para poder construir um desenvolvimento potencial, para poder atingir esse nível de desenvolvimento potencial. Eu preciso aprender primeiro a engatinhar, desenvolvimento real. Depois que eu engatinho, eu tenho que aprender o quê? A caminhar. Caminhar seria o quê? Desenvolvimento potencial. E aí, toda vez que eu adquiro um desenvolvimento potencial, ele passa a ser um desenvolvimento real e vai surgir aí um novo desenvolvimento potencial, ou seja, uma nova necessidade, algo novo que eu preciso aprender. Então, é nesses dois espaços. É nesse espaço entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial que vai se consolidar a aprendizagem. É através da interação na sala de aula com o professor, da interação com os colegas, da interação com a família em casa, que vai se consolidar aí o aprendizado de fato. Então, esse é o nosso conceito de hoje. Espero que vocês compreendam. Deixa aí o seu joinha, né? Inscreva-se no canal e assim você não irá perder nenhum dos nossos vídeos.